Ok. Bom, a gravação já foi iniciada. Então, estamos dando início à audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão das subprefeituras de Emelino Matarazzo, Itaim Paulista e São Miguel Paulista. Nesse começo, eu gostaria de abrir a palavra para uma breve saudação de representantes das subprefeituras de Emelino, Itaim e São Miguel, se estiverem presentes. Tem alguém aqui presente, o subprefeito, algum representante? Peço a gentileza de levantar a mão, que eu concedo a palavra. Senhor André Lócio, seu microfone já está habilitado, veja se consegue abri-lo, né? Olá, boa noite. André Lócio, da Subprefeitura Itaim Paulista, representando o subprefeito e também aqui a chefia de gabinete, que não pôde entrar porque está com algumas dificuldades técnicas, mas, enfim, em nome da Subprefeitura Itaim Paulista, agradeço a palavra e estamos aqui à disposição. Ok, André, agradeço. A Eliette também levantou a mão, está com o microfone habilitado, basta abri-lo, né? Boa noite a todos. Eu sou Eliette, eu estou representando a Supervisão Técnica de Saúde de Emelino Matarazzo. Legal, Eliette, obrigado. Temos aqui os representantes das secretarias municipais, né? A Eliette é da Secretaria da Saúde. Fernando Zago também está com a mãozinha levantada e o microfone está habilitado. Boa noite a todos. Eu sou Fernando, sou coordenador de CPDU da Subprefeitura de São Miguel, representando a Subprefeitura. Obrigado, Fernando. Importante estar representantes das subprefeituras aqui para acompanhar, né? Tem aparece aqui para mim como PMSP Evento 035, também com a mão levantada. Seu microfone já está habilitado. Peço que se identifique, por favor. Olá, tudo bem, Sandro? Boa noite. Sou Joel Bonfim, subprefeito do Emelino Matarazzo. Eu quero desejar boa sorte a todos, que você tenha uma boa condução aí da audiência pública. Boa sorte. Estamos aqui para participar da audiência pública. Legal ter a presença do subprefeito aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço. E a Tiffany também está com o microfone habilitado. Olá, boa noite. Sou Tiffany e eu sou coordenadora da Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Estou aqui hoje representando a Secretaria. Obrigado, Tiffany, também pela presença. E o Rubens também levantou a mão. Seu microfone já está habilitado. Rubens, o microfone está habilitado, mas é necessário desbloqueá-lo. Não te ouvimos. E agora? Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Boa noite a todos. Meu nome é Rubens, eu sou Relações Públicas da empresa Metrópole Paulista. Antiga Penha São Miguel, depois ficou VIP, Viação Itaim Paulista, com o novo contrato que a empresa assinou com a Prefeitura para operar mais 15 anos dentro da capital de São Paulo, hoje é Viação Metrópole Paulista. Aí é uma honra aí participar dessa audiência pública aí para estar... Ok, obrigado, Rubens. Ok. Olavo de Almeida Soares. Pessoal, peço que eu estou abrindo espaço para os representantes da Prefeitura Municipal
da subprefeitura. Então, o subprefeito, chefe de gabinete ou algum representante. Peço que outras pessoas, vai ser concedido o uso da fala, obviamente, né? A audiência pública é para isso, mas esse momento é um momento de saudação pelo subprefeito, chefia de gabinete ou representante. Se ainda tivermos alguém aqui, peço que levante a mão, senão a gente vai conceder a fala ao final. Acho que não tem mais mãozinhas levantadas. Bom, com isso, eu retomo a palavra aqui e vamos então dar início à nossa audiência pública do Orçamento Cidadão de Ermelino, Itaim e São Miguel. Deixa eu passar aqui. A dinâmica da audiência está escrita aqui na tela, né? Então a gente está começando aqui às 6h30, previsão de término até às 9h30. Se ainda houver inscritos para fala, a gente pode estender mais um pouquinho, mas existe esse horário limite aqui de 22 horas. Não temos chegado até lá, temos terminado perto de 9 horas as audiências anteriores. A audiência, ela começa então com uma abertura da Secretaria da Fazenda, cerca de 20 minutos, eu que vou fazer essa abertura, e em seguida a gente abre para as secretarias apresentarem as análises de viabilidade das propostas do Orçamento Cidadão, e em seguida a gente abre para a fala de munícipes mediante inscrição. A gente já divulgou aí na nossa comunicação institucional o link do formulário de inscrição. Peço que se inscrevam por lá. Ou, alternativamente, como já iniciamos a audiência, também é aberta a possibilidade de inscrição via chat. Nesse chat aqui da audiência, basta informar ali que tem interesse em fazer uso da fala, que será concedido o uso da fala no momento apropriado, tá? Eventualmente, se sobrarem questionamentos pendentes, que não puderem ser respondidos no ambiente da audiência, eles serão encaminhados às secretarias municipais e devolvidos posteriormente aos munícipes, a quem fez a dúvida, o questionamento que ficar pendente. Tem um aviso importante aqui, gente, eu vou ler. O escopo das audiências é exclusivamente o Orçamento Cidadão. Ainda que esteja em curso o processo eleitoral em segundo turno, não serão toleradas manifestações de cunho político partidário. Essa orientação partiu da Coordenadoria Jurídica da Secretaria da Fazenda. Peço a atenção dos senhores a essa regra. A gente vai ser bastante rígido com isso, não permitindo manifestação de cunho político partidário, ok? Bom, vamos dar início então. Esse é o nosso calendário do Orçamento Cidadão. Ele já se esgotou quase que completamente, né? A gente está ali na etapa 7. Eu vou passar mais detidamente por cada uma dessas etapas dos meus slides seguintes, uma coisa rápida. Mas, basicamente, o nosso processo Orçamento Cidadão é um processo participativo da população, na Lei Orçamentária Municipal, né, na LOA, que está em discussão hoje, para entrar em vigor no ano que vem, a partir de 1º de janeiro. E todo o processo ele constitui basicamente um filtro de propostas mais relevantes, mais prioritárias, mais importantes, para que se permita uma análise um pouco mais detida pelas secretarias, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai apresentar essas análises. A gente recebe aí centenas, milhares de propostas e não haveria tempo hábil de avaliá-las a todas, né, a tempo de incluir na lei orçamentária. Então, o nosso processo é um processo de filtro e eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse filtro. A princípio, ali no mês de abril, foram recebidas as propostas via um formulário online no Participe Mais. Participe Mais é a casa do Orçamento Cidadão no ambiente online, né, na Prefeitura de São Paulo. Ele, após um breve cadastro, ele permite o recebimento, o envio da proposta pela população. Esse ano foram recebidas 2.023 propostas distribuídas entre todas as subprefeituras da cidade. É possível também
apoiar propostas. O apoio de propostas é como se fosse um joinha lá, uma curtida, que facilita depois no momento da priorização. Elas foram recebidas com essa distribuição aí por tema, né? Então a gente vê que os temas mais propostos, né, que a gente recebeu maior quantidade de propostas, foram de saúde, segurança alimentar, meio ambiente, desenvolvimento econômico e trabalho, e zeladoria urbana e melhorias de bairro, são as propostas aí com 2 dígitos, com mais de 10%. Lembrando que o munícipe, quando ele inscreve a proposta, ele já indica a categoria daquela proposta. Então, essa é a categoria segundo informada pelo próprio munícipe. E a divisão por subprefeitura, né? Essas 2.023 propostas, elas foram apresentadas para essas subprefeituras que aí estão. Então, a gente vê que Ermelino Matarazzo está aqui na segunda página, né? Com 51 propostas. Itaim Paulista é a última, a gente recebeu apenas 31 propostas da região de Ermelino. E São Miguel Paulista está aqui o primeiro da segunda página, com 54 propostas. Eu acho que a gente tem muito espaço para crescer essa participação, é uma participação cidadã, né, de exercício de cidadania, aonde que a população entende que deve ser investido o recurso orçamentário municipal, né? Então a gente pede propostas exatamente para o uso dos recursos, para a destinação dos recursos orçamentários. A segunda etapa é a etapa de audiência pública, que a gente fez também lá no começo do ano. Foram 2 rodadas, uma de 4 a 20 de abril e a segunda de 2 a 24 de maio, uma em horário comercial. E depois a gente duplicou essa etapa de audiência pública, também é concedido voz aos manifestantes, né, à população, para um horário fora do horário comercial, de modo a ampliar a participação. Essa aqui é a ideia. A etapa 3 é o primeiro filtro. Esse primeiro filtro quem faz é o Conselho Participativo Municipal, o CPM. O CPM passou por uma eleição agora, então temos novos membros do CPM. Acredito que alguns ainda não conheçam em detalhes esse processo, porque teve uma renovação grande, né? Então, os CPMs filtram, escolhem, dentre aquelas propostas recebidas, 15 por subprefeitura. Essas 15 seguem até a próxima etapa de votação popular. Então, a população, dentre as 15 filtradas, priorizadas pelo Conselho, a população escolhe as 5 propostas de cada subprefeitura que deve seguir, então, para a análise de viabilidade. A gente recebeu esse ano um pouco mais de 12 mil votos, né, e foram eleitas 170 propostas. 5 por subprefeitura e 10 aí que receberam o mesmo número de votos, ficaram empatadas em 5º lugar, então entra a 5ª e a 6ª proposta. Isso aconteceu em 10 oportunidades, então a gente teve 170 propostas esse ano acolhidas para análise de viabilidade das secretarias municipais. Então, a Secretaria da Fazenda compila, encaminha essas propostas com 30 dias de prazo para que as secretarias forneçam o seu parecer técnico-jurídico e orçamentário, né? Então, o parecer técnico, as secretarias aí, donas do tema, avaliam se a proposta, se há algum impeditivo técnico, né, que impeça a implementação da proposta, técnico ou jurídico, e orçamentário, porque o nosso orçamento é limitado e precisa caber no orçamento da secretaria, né? Então, aquelas propostas que foram consideradas viáveis, elas resultam em compromissos das secretarias. Esses compromissos, eles são encartados na forma de um anexo ao projeto de lei orçamentária e são então enviados junto com a proposta orçamentária municipal, que sai ali ao final da etapa 6, essa é uma etapa interna de elaboração do projeto de lei orçamentária, em que o prefeito, os secretários municipais discutem e fazem arranjos sobre a alocação orçamentária, né?
Esse prazo ele é inclusive constitucional, né, também consta na nossa lei orgânica, de 30 de setembro. Até 30 de setembro, o prefeito encaminha o projeto de lei para o nosso poder legislativo, né, os nossos vereadores. Vejam que o orçamento é uma lei, então ele segue o rito legislativo, passa primeiro pelo executivo, depois o legislativo e volta para a sanção do chefe do executivo, que é o nosso prefeito, né? Bom, os vereadores, então, estão nesse momento de posse do projeto de lei orçamentária, eles estão avaliando, eles podem propor alterações, e os vereadores também fazem audiência pública por lá, no ambiente legislativo. Ali são as audiências públicas temáticas. Perdão. Isso é tradicionalmente feito dessa forma. O executivo faz audiência pública no território, então regionalizado, por isso que a gente tem ali os 32 eventos, e o legislativo faz audiência pública por tema, então saúde, educação, segurança, habitação, cultura e por aí vai. Após a apreciação, aí já o projeto de lei volta para a sanção do prefeito e entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, tá? Essa etapa em que a gente está fazendo aqui é uma audiência pública devolutiva. O objetivo dessa etapa é um objetivo de prestação de contas para a população e de transparência de todo o processo. A ideia é que se apresentem as razões pelos quais as propostas foram consideradas viáveis ou inviáveis. Lembrando que não é essa etapa apenas que é transparente. Procura-se no orçamento cidadão dar o máximo de transparência possível. Então, se vocês adentrarem o Participe Mais, né, que é a nossa casa, eu chamo de casa do Orçamento Cidadão, online, lá a gente vai ter todas as propostas que foram recebidas, quais foram priorizadas, quais foram votadas, o número de votos que cada uma recebeu. As análises de viabilidade estão lá, quer dizer, os documentos que a gente vai apresentar aqui hoje estão lá também de forma transparente. O número dos processos SEI também estão lá indicados. Então a gente procura dar total transparência a esse processo. E a etapa 8 é uma etapa que só acontece no ano que vem, é de monitoramento. Aí já é no curso da execução da lei orçamentária, a gente monitora a implementação dos compromissos que foram assumidos pelas secretarias. Esse ano foram consideradas viáveis 84 propostas. Então, são 84 compromissos que vão ser acompanhados durante a execução orçamentária do ano que vem. Esse acompanhamento também é no Participe Mais, e são as próprias secretarias municipais que inserem ali as informações sobre o andamento da implementação das propostas. As propostas dos orçamentos passados, inclusive tem um que está em execução nesse ano de 2022, também podem ser executadas, acompanhadas, lá no Participe Mais. E aqui eu faço uma divulgação do caderno Orçamento Cidadão, que é um pouquinho diferente do processo Orçamento Cidadão. O caderno, ele é um documento que procura esmiuçar a lei orçamentária em vigor, né? Então a gente tem o caderno Orçamento Cidadão lá na página da Secretaria da Fazenda. É fácil de achar, você entrando na página da Secretaria da Fazenda, do lado esquerdo, você tem um menu, né? E o menu tem lá Caderno Orçamento Cidadão. E ele é uma cartilha que apresenta dados orçamentários. A gente deve elaborar o Caderno Orçamento Cidadão também para o ano que vem, com a lei orçamentária de 2023. Ele deve sair no começo do ano. Acreditamos que no mês de fevereiro, até o final de fevereiro, a gente deve ter o Caderno Orçamento Cidadão divulgado. É um instrumento legal para quem quer entender um pouquinho mais do planejamento orçamentário municipal, e ele é voltado mais para o público leigo, na medida do possível.
mas acho que está fácil de entender. É bastante gráfico, tem mapinhas, inclusive tem uma parte importante de regionalização, o Caderno Orçamento Cidadão. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação, a gente vai passar para a análise das propostas pelas secretarias municipais, que estão aqui a postos e devem, então, apresentar ali as fichas das propostas. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque quando eu estou fazendo a apresentação eu não consigo ver o chat. Posso seguir, então, com a apresentação, né, pessoal? Vou colocar na tela as fichas com as devolutivas. Um minutinho. Vou compartilhar o documento. Aqui está. Vocês já estão vendo a ficha. A gente vai começar hoje com a Secretaria Municipal da Saúde. A primeira proposta é a proposta de número 295 de Emelino Matarazzo. A representante da saúde está na sala. Peço a gentileza também de levantar a mão para a gente abrir o microfone. A representante é a Eliette, já está liberado o microfone. A palavra é sua, eu passo a ficha aqui para você, fica tranquila. Boa Eliette, noite. boa noite, te ouvimos bem. A palavra é sua. Então tá. A proposta 295 foi elaborada pelo senhor Olavo de Almeida Soares, fala sobre a implantação de prontuário eletrônico dos pacientes, né, de pacientes em todas as unidades básicas de saúde, AMAs e AMA-E, ambulatório de especialidade. Essa proposta, ela foi considerada parcialmente viável, porque dentro do município de São Paulo, ele priorizou até 2024 as unidades básicas de saúde, né? Então não entraria as AMAs e o AMA-E, e tem meta, né, de implantação de 80% das unidades em 2023. E Emelino Matarazzo, a gente tem a implantação nas unidades estatais de saúde da família. Então, para 2023, a gente amplia essa implantação, tá? Legal, Eliette. Então, 80, o programa de metas, que ele tem o término ali previsto em 2024, então, para 2023, a previsão é de 80% das UBS, o que contempla aí também a Emelino Matarazzo. A gente tem aqui o custo estimado, praticamente 70 milhões de reais, a dotação orçamentária que vai ser onerada. E também previsto na meta 2, né, do programa de metas, e também está previsto no Plano Municipal da Saúde. Gente, esse valor aqui é uma estimativa, pelo menos o que a Secretaria da Fazenda pede, é uma estimativa, inclusive bastante grosseira, se for o caso, porque neste momento, na maioria das propostas, não sei se é o caso dessa, a gente não tem um projeto detalhado, definido, com cronograma, com prazo, com custos. Então, é para saber se uma proposta custa alguns R$1.000, algumas centenas de milhares de reais ou alguns milhões de reais. A ideia é que a gente tenha aí uma ordem de grandeza do custo, tá? Então, peço que se relevem, ou peço que considerem esse valor desta forma. A próxima proposta é do Itaim Paulista, eu acho que não é mais a Eliette. Não, é a Débora. Oi, Débora, tudo bem? A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, te ouvimos bem. Então, é a proposta número 315 do Itaim Paulista, de expansão de programa de saúde da família. O autor da proposta é a Sueli Ferreira Lima, esposa. Então, ela foi considerada uma proposta viável, né? Dentro dos critérios técnicos jurídicos, né? Ampliar a cobertura da estratégia da família, tem o objetivo de aproximar a atenção básica do território, né? Com a figura do agente comunitário e garantir uma assistência mais integral à saúde da população.
E dentro do critério orçamentário, no plano de metas até 2024, já tem a meta estabelecida de implementação de até 40 equipes de saúde da família. Então, dentro é a meta 9 do plano de metas. Então, consegue contemplar com ampliação de 1 ou 2 equipes no território do Itaim Paulista. Ah, legal, Débora. Isso é importante, gente, eu deixar claro até que muitas vezes a proposta da população, ela encontra amparo no planejamento da secretaria. Então, a gente vê que as coisas convergem e, nesse caso, como ela é inclusive prevista no programa de metas, assim como a meta anterior. Bom, então o compromisso, nesse caso, é ampliar a cobertura do programa Estratégia de Saúde da Família em até 2 equipes na subprefeitura de Itaim Paulista, e tem aqui o custo estimado. Acho que está faltando um zero aqui, acho que é 880 mil, né? Débora, obrigado. A próxima em São Miguel é você mesmo ou é outra pessoa? Não é outra pessoa, é a Fábia. Oi, Fábia, a palavra é sua. Olá, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim, te escutamos. A proposta é a implantação de um hospital veterinário, né, no território do Jardim Helena. Essa proposta foi considerada tecnicamente inviável, devido já haver tratativas entre o governo do estado e a Prefeitura Municipal de São Paulo para firmar um convênio para a construção de um centro de atendimento, né, aqui no extremo leste, que já contemplaria, né, o território do Jardim Helena. Então, uma proposta considerada tecnicamente inviável. Legal. Ela não foi contemplada no âmbito do orçamento cidadão, mas dá para ver que a demanda do munícipe também é uma preocupação da secretaria, só que o mecanismo de implementação depende de uma negociação com o governo do estado, então nesse momento não consegue firmar um compromisso aqui no nosso processo, mas provavelmente o hospital veterinário será contemplado de uma outra forma, fora do processo orçamento cidadão. É isso mesmo, né, Fábio? É isso mesmo. Já existe. E possivelmente em outro prazo, né? A gente não sabe se em 2023. Acho que isso não... Isso mesmo. O convênio ainda não foi firmado, mas existem as tratativas, né? Provavelmente o hospital será construído na região de São Miguel, mas ressalto que ainda não foi firmado o convênio, e caso ele ocorra, né, a construção ocorreria em 2023 e o início dos atendimentos seriam para 2024. Legal, Fábia. Obrigado. A próxima também é São Miguel. É com você? Comigo mesmo. Vamos lá, proposta 537, São Miguel, criação de uma URSS no Jardim Helena. Essa proposta também foi considerada tecnicamente inviável por não estar contemplada, né, no plano de metas do município 2021-2024. Porém, a secretaria entende, né, a necessidade e já vem implementando, né, as ações de saúde destinadas a esse público em todas as unidades de saúde do município, né? No território de São Miguel, hoje nós contamos, né, com a nossa referência, que é a URSS de Itaquera, né? A Secretaria Municipal de Saúde tem implementado também, né, e fortalecido as ações, né, com fortalecimento das equipes multiprofissional nas unidades de saúde. Temos também o PAI, Programa de Acompanhante de Idoso. Então, apesar de não ter sido viável, né, a construção da URSS, o atendimento ao idoso tem sido fortalecido em todas as unidades do território. Tá bom, obrigado, Fábio. Agradeço pela explicação. Aqui também tem um detalhamento que foi elaborado o PMS, que é o Plano Municipal de Saúde. Acabou de ser feito um estudo do território, né, das vulnerabilidades do território.
Eu acho que esse PMS é o locus também adequado para o planejamento das ações dos equipamentos de saúde. Acho que tem uma necessidade no território, mas infelizmente não foi contemplado ainda nessa oportunidade. Acredito que futuramente será. No Itaim Paulista, proposta 601. Débora? Olá. Nós também tivemos uma proposta, né, no Hospital Veterinário em Paulista. O autor da proposta é a Márcia. E ela também foi considerada dentro do critério técnico jurídico inviável. E a justificativa é parecida com a da Fábia, né? Nós temos a necessidade de um hospital veterinário no território, pelos índices de vulnerabilidade. Hoje, o território é atendido pelo hospital que está localizado no Tatuapé, mas a gente entende a distância, né, do extremo da Zona Leste até essa referência. E como a Fábia trouxe, a Secretaria está em tratativas com o Estado para firmar um convênio. E aí, caso esse convênio seja firmado, como a Fábia trouxe, está prevista a construção que ocorreria em 2023 para o início das atividades em 2024. Então, como depende dessa tratativa junto ao Estado, foi considerado inviável colocar no orçamento da Secretaria para 2023. Ok. Obrigado, Débora. Emelino Matarazzo, a gente volta para... Me confundi aqui. É a Eliette. Acho que é a Eliane. Eliette. Eliette. Nossa, eu já estava te chamando de Eliane, perdão. Proposta 763, implantação de CAPS 3, álcool e drogas, infanto-juvenil e do 3 adulto. Tá. Então, essa proposta, ela foi de autoria da Rosângela Menezes Erbas, que fala sobre a implantação de CAPS 3, álcool e drogas, infanto-juvenil e do CAPS adulto 3, né? Esses equipamentos a gente já tem no território, né, como na modalidade 2, e seria bastante importante essa ampliação, principalmente para o atendimento às crises, né? Mas que, do ponto de vista orçamentário, não teve recurso aprovado para este próximo ano. Então, ele está no nosso plano de trabalho, a gente continua com ele, né, nas nossas metas, mas que, por questões orçamentárias, ainda não será possível para o próximo ano. Ok. Outra proposta aqui também, a própria leitura da Secretaria de Saúde do Território de que é necessário e deve entrar no planejamento no futuro próximo, mas no momento não foi possível firmar o compromisso. Obrigado. Tem mais uma de São Miguel. É o prontuário eletrônico. Volto para São Miguel, que é a Débora. Fábia, perdão. A Fábia está por aqui? Parece que ela saiu, Sandro, não estou encontrando, não. Bom, eu vou assumir para mim a leitura dessa proposta, até porque ela é a mesma que foi feita um pouquinho aí acima, a implantação de prontuário eletrônico no equipamento de saúde de São Miguel. A Secretaria entende que a proposta é viável nos termos que já foram firmados e assumidos até no programa de metas, né? A delimitação temporal para 2023, já que a gente está falando da lei orçamentária para o ano que vem, é a implementação do prontuário eletrônico em 80% das UBSs do município
incluindo as UBS da Subprefeitura de São Miguel. Então, o prontuário eletrônico será implementado em 80% das UBS de São Miguel no ano que vem. O custo estimado é o mesmo, né, que a gente relatou ali em cima. Dotação orçamentária também está previsto no programa de metas, na meta 2, e está previsto no Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Com isso, a gente encerra as fichas da Secretaria da Saúde. Eu peço a gentileza dos representantes da Secretaria permanecerem em sala, que a gente vai ter depois a manifestação da população, né, dos munícipes, e caso surja alguma dúvida ou algum ponto, será possível esclarecê-las. A próxima secretaria é a Secretaria das Subprefeituras, que, salvo engano, é a Tatiane. Tatiane está por aqui? Está habilitado o microfone da Tatiane. Tatiane já é a nossa companheira aqui de todas as noites, praticamente. Tatiane, não está conseguindo entrar? Meu microfone está... Agora foi. Agora sim, pronto. Todos me ouvem? Sim, agora sim. Vamos lá, boa noite a todos. A primeira proposta da Secretaria das Subprefeituras é a proposta de número 302, é na jurisdição da Subprefeitura Hermelino Matarazzo, e o munícipe, ele nos solicita a recuperação ambiental dos córregos Ponte Rasa, Mongaguá e Cândido Abreu. E dentro do pleito, ele fala, ele sugere, né, inúmeras intervenções, e essa proposta, se alguém puder descer a tela para mim, por favor. Sou eu mesmo. O que a gente tem para falar dentro dessa proposta é que, frequentemente, a subprefeitura, nesse caso de Hermelino Matarazzo, ela já tem feito o desassoreamento dos córregos. Então, no quesito de desassoreamento dos córregos, a gente consegue assumir esse compromisso e já, inclusive, há previsão de recursos no PELOA de 2023. Outras intervenções que eles mencionaram, tais como contenção das margens, recuperação ambiental e tudo mais, seria inviável a prefeitura assumir nesse momento esse compromisso dentro do orçamento cidadão, né? Então, assim, o compromisso que se assume é executar os serviços de desassoreamento, que já é uma prestação de serviços contínua, que faz parte dos serviços de zeladoria urbana. A dotação orçamentária é a 1210, que já é a nossa dotação, né, das subprefeituras. Encontra amparo no plano de metas, nas metas 32 e 33, e faz parte também, aqui vale salientar, do plano setorial de drenagem. Legal, Tatiane. Então, é um serviço que já é executado pela subprefeitura, o desassoreamento. Então, no monitoramento do ano que vem, seria interessante detalhar as ações que foram feitas, em quais os córregos, e para esclarecer, né? Para deixar claro ali para a população. Certo. Muito bom. Proposta 384 no Itaim. A próxima proposta é a solicitação da criação de um ecoponto na região Tiburcio de Souza. E nesse quesito, essa proposta ela foi considerada inviável, uma vez que a região indicada está no raio de cobertura do ecoponto Jardim Indaiá, que foi inaugurado em agosto de 21. E o interessante aqui é deixar claro que dentro desse plano de implantação de ecopontos, né, no município de São Paulo, a gente utiliza como uma diretriz um raio de 1 quilômetro de cobertura nas unidades existentes, para que daí a gente priorize
as áreas onde não tenham cobertura, né, nesse sentido, até mesmo para a gente ter um espalhamento dessa ação por todo o município. Então, além disso, a gente ainda tem uma deficiência de áreas públicas disponíveis nas proximidades. Então, por isso que essa proposta foi considerada inviável. Legal, Tatiane, é bom esclarecer esse critério de pelo menos 1 quilômetro de distância, né? Bom, olhando pelo menos para mim, parece um critério razoável. Proposta 536. Essa proposta é na jurisdição da Subprefeitura Ermelino Matarazzo e ela nos solicita implantação de calçadas, mobiliários, arborização e iluminação. O que a gente tem para dizer é assim, a questão da iluminação pública ela tem que ser avaliada, né, tecnicamente falando, pela SP Regula, que agora é quem detém essa atribuição. No quesito das calçadas, de mobiliário e tudo mais, essa proposta ela é considerada viável em relação à implantação de calçadas nas áreas inseridas no Plano Emergencial de Calçadas, ou seja, no Decreto 58.845 de 2019, a gente tem listada todas as vias, né, que compõem as rotas emergenciais e respectivas vias que foram contempladas nesse programa. A gente até colocou um croquis para tentar ilustrar isso. Então, assim, todas as calçadas que fizerem parte desse programa, a gente tem condições de executar. Obviamente que não temos condições de assumir o compromisso de que todas serão feitas, mas minimamente, a partir do momento que elas já estão definidas como prioridades dentro do plano, elas têm prioridades na sua execução. Então, o compromisso que a gente assume é selecionar a empresa para iniciar as obras de requalificação das calçadas que constam no decreto do PEC, né, que é o Plano Emergencial de Calçadas. Em termos de projeto, estima-se um valor de R$100 mil para execução dos projetos, e em termos de custo para a obra, estima-se um valor de 8 milhões. Como o Sandro mesmo havia dito, até pela ordem de grandeza desse valor, é uma estimativa bem estimativa, né? Porque nesse momento, até mesmo sem o projeto, a gente não consegue dar uma estimativa com maior precisão. A dotação que vai ser onerada é a 9812, que corresponde à dotação do Fundurb. A gente encontra amparo na Agenda Municipal 2030, na ODS 11, Cidade e Comunidades Sustentáveis, faz parte também do plano de meta, como sendo a meta 40, e no plano setorial de mobilidade urbana. Então é importante ver que a Secretaria entende a necessidade, né? Tanto é que a gente, em diversos instrumentos, tem a previsão de execução desse tipo de proposta. Legal, Tatiane. Próxima no Itaim. A próxima proposta é a 588, e a solicitação é de criar uma parada exclusiva de ônibus na Avenida Marechal Tito. A gente entende que essa é uma atribuição da Secretaria Municipal de Transporte, mas a partir do momento que a Secretaria SMT nos fornecer o projeto para a execução dessa parada, a Secretaria assume o compromisso de executar o alteamento das guias, né? Então, assim, a partir do momento que a Secretaria de Transportes classificá-la como viável tecnicamente, ou seja, é possível criar essa parada, a Secretaria assume a proposta de fazer o alteamento das guias, né, exatamente no ponto específico que for definido em projeto. Não temos nenhum óbice orçamentário para a implantação dessa proposta. Então, o compromisso que nós assumimos é exatamente esse. A partir do recebimento do projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Transporte, realizar o alteamento das guias. A dotação orçamentária é a 9812, e é isso. Essa proposta é interessante porque ela é um vai e vem, né? Então, ela é da Secretaria de Transportes, que tem que fazer o projeto, depois volta para a Secretaria das subprefeituras, fazer o alteamento das guias, e aí volta para Transportes de novo para implantar a parada de ônibus.
Aqui não tem previsão orçamentária, porque a gente já tem equipes dentro do nosso escopo de prestação de serviços contínuos. Nós detemos de equipes que poderiam executar esses serviços, obviamente que se não houver uma complexidade técnica que demande uma contratação específica. Então, assim, se tratando apenas de alteamento das guias, a gente tem condições de fazer com as nossas próprias equipes, então não tem como e nem por que especificar um custo, né? Ok. Então, assim... A gente deve ter o representante da Secretaria Municipal de Transportes também se manifestando sobre essa proposta daqui a pouquinho. A próxima é no Itaim 1757. Essa proposta, ela nos solicita adaptação de playgrounds para crianças deficientes e com mobilidade reduzida. Referente a essa proposta, a Secretaria, ela entende essa necessidade, uma vez que é crucial proporcionar melhor opção de lazer à população. No entanto, a gente salienta que é necessário, primeiramente, a contratação e a elaboração do projeto, para posteriormente a contratação efetiva dos serviços. Então, nesse sentido, ela foi classificada como viável e o compromisso que a Secretaria assume é, primeiramente, selecionar a empresa para a elaboração do projeto, né, de implantação de playground inclusivo e, posteriormente, a contratação efetiva para a execução das obras. Em termos de projeto, novamente, como é uma execução em 2 momentos, né, em 2 etapas, estima-se que o valor para a contratação do projeto seja em torno de R$300 mil e a implantação da obra efetivamente em torno de 5 milhões. Mais uma vez, pela ordem de grandeza, é uma estimativa, uma vez que a gente precisaria do projeto executado para precisar o valor. Em termos de dotação orçamentária, é a 9812, correspondente ao Fundurb, né, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Essa proposta encontra amparo na Agenda Municipal 2030, né, dentro da ODS 15 de vida terrestre, faz parte do plano de metas como meta 42, especificamente na iniciativa D, e também encontra amparo no plano setorial de melhorias de bairros. Ok, Tatiana, esses 5 milhões não se refere a uma única praça, né? É uma pluralidade de praças e playgrounds, acredito que na região da subprefeitura, né? Exatamente, porque na proposta em si não houve a especificação de um local, né? Então, a gente partiu para uma análise que, com um projeto referencial, por assim dizer, um projeto, de certo ponto, até padrão, a gente consiga implantar em diversos locais dentro da jurisdição da subprefeitura. Ok. Essa é uma proposta com a mesma redação, inclusive do mesmo autor, né? Exatamente. Então, a proposta 1786 também nos solicita adaptação de playgrounds para crianças deficientes e com mobilidade reduzida. E aqui seriam as mesmas justificativas expostas anteriormente. No entanto, acredito até que pela dimensão da jurisdição, em termos de projeto, estima-se um valor superior de R$350 mil, e em termos de obra, estima-se um valor de 15 milhões. Novamente, é uma estimativa de valor, né? A dotação orçamentária também é a 9812, do Fundurb. Novamente, a ODS 15, Vida Terrestre, da Agenda Municipal 2030, encontra amparo, né, nessa proposta, faz parte do plano de metas, como a meta 42, iniciativa D, e também dentro do plano setorial de melhorias de bairros. Ok, Tatiane, obrigado. Peço também que você aguarde na sala, caso surja algum questionamento da população. E a gente vai agora para a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que o representante é a Tiffany, se não me engano. Ele está na sala? O microfone da Tiffany está liberado já. Sim, estou na sala. Oi, Tiffany.
Olá, Olá, te escutamos. A palavra é sua. Obrigada. A nossa proposta é a proposta 881, referente à subprefeitura de Ermelino Matarazzo, e o autor da proposta é o senhor Ricardo Souza. E trata sobre a criação e a implementação de conselho tutelar na região da Ponte Rasa. Essa proposta foi tida como inviável, principalmente por falta de dados que comprovem a necessidade de criação de mais um conselho tutelar. Atualmente, essa região da cidade ela é atendida por 2 conselhos, que seriam o Conselho da Penha e também o Conselho de Ermelino Matarazzo. E o segundo motivo que inviabiliza a criação de mais um conselho seria a dotação orçamentária. Então, por conta desses 2 motivos, a proposta foi tida como inviável. É legal a gente ver que a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania preparou uma análise técnica até mais detalhada aqui. Essa análise está disponível lá no Participe Mais, para quem quiser ler com mais detalhe, né? A gente disponibiliza ali. No critério orçamentário também eles apresentam os custos, né? Sim. Sim, é apresentado toda a parte de custeio da implantação de um conselho tutelar, né? Atualmente, nós temos 52 conselhos e o valor médio de implantação de um conselho, ele perpassa 872 mil. Então, para que se haja um novo equipamento, de fato é necessário uma justificativa bastante densa da necessidade, né? E atualmente, por conta de como são compilados os dados de atendimento dos conselhos, nós não temos dados fidedignos que justifiquem a criação de um novo local. O autor da proposta colocou como justificativa para a criação o censo, né, do IBGE. Porém, o aumento da população, ele não pode ser por si só um dado que justifique a criação de um conselho tutelar, porque é necessário que a gente faça cruzamentos de outros dados de vulnerabilidade. E, atualmente, os conselhos, eles não produzem, ou pelo menos não demonstram ainda, dados suficientes que pudessem justificar essa criação. Isso não é exclusividade do território, na verdade, a política está posta desse jeito. Hoje a Secretaria está trabalhando na implementação, na regulamentação de uma lei que prevê que os conselhos tutelares utilizarão um sistema que poderá, sim, sistematizar esses dados e subsidiar a criação de novos equipamentos. Mas hoje ainda isso não está em execução e por conta de não termos esses dados, a justificativa de criação de um conselho, ela não é viável. Ok. Tiffany, eu acho que essa era a única proposta de vocês, ou tem mais alguma? Sim, seria só essa. Só essa. Eu agradeço. O seu microfone está com um som um pouco abafado. Teve uma pessoa aqui que não conseguiu ouvir bem. Eu vou seguir ele se manifestou no chat, né? Eu vou seguir com a nossa audiência e acredito que toda a sua fala esteja detalhada nessa análise técnica que foi minuciosamente feita aqui pela Secretaria, e vou pedir para o munícipe, se permanecer a dúvida ou se quiser voltar ao tema,
que se manifeste a seguir, né, quando a gente der abertura aí para fala, e para ver se ficou algum ponto ainda que precisa ser esclarecido. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento. Quem que está aqui com a gente hoje? Sou eu, Sandro, Marília. Oi, Marília. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. A palavra é sua. Posso falar da proposta, então? Sim. A gente recebeu uma proposta da Subprefeitura de São Miguel que pedia a implantação de um CDI, aliás, de CDIs, na região. Do ponto de vista técnico e jurídico, a proposta foi considerada inviável e pelo seguinte motivo, né? A gente já tem 24 centros-dias, CDIs em funcionamento. Eles estão distribuídos em diferentes supervisões de assistência social, a SAS, né, que é a Divisão Territorial da Assistência. A Smarts tem, no escopo da meta 17, o objetivo de contemplar as 32 subprefeituras com CDIs, né? Hoje existem subprefeituras que não têm. Então, isso exigiria a implantação, vai exigir a implantação de 16 novos serviços, né? Então, a prioridade é contemplar subprefeituras que ainda não têm CDI, que não seria o caso de São Miguel. Então, lá existe um CDI com 30 vagas, na rua Ana Gertrudes Vieira. E aí, diante das restrições orçamentárias, a prioridade da Smarts é contemplar subprefeituras que ainda não contam com esse serviço. Então, do ponto de vista orçamentário, a proposta também é inviável pelo mesmo motivo. É isso, só temos essa proposta. Obrigado, Marília. A gente volta aqui para a Secretaria Municipal e aquela proposta lá de criar uma parada exclusiva na Avenida Marechal Tito, proposta 588. Representante está aqui presente? Sou eu, Vanessa. Oi, Vanessa. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos. Então, a gente volta naquela proposta que a Tatiana, né, da subprefeitura, acabou comentando também. O autor da proposta foi o senhor Rodrigo Moraes. O título da proposta é criar a parada exclusiva de ônibus na Avenida Marechal Tito. A proposta ela foi considerada parcialmente viável, sendo que a proposta principal apresentada, que é para avançar o ponto atualmente existente na Avenida Marechal Tito, no número 2724, para a quadra seguinte, posterior à Rua Gendiroba, junto ao número 2790, foi considerada viável. Não há impedimento orçamentário para esse remanejamento de ponto de parada de ônibus, sendo que a única dificuldade para a implementação da medida é a questão do alteamento das guias, conforme a Tatiana já comentou anteriormente. Sendo que a subprefeitura da região, pela competência, realizando esse alteamento de guias dentro do limite legal e com o devido nivelamento da calçada em todos os imóveis localizados após a Rua Gendiroba, uma vez que no trecho, devido ao acúmulo de coletivos, deverá ocorrer embarques e desembarques em diversos deles, o que exige que os locais possuam guias alteadas para proporcionar maior segurança e conforto, principalmente aos idosos e às pessoas com mobilidade reduzida. Sendo feito esse alteamento pela subprefeitura, a implementação ela será imediata da proposta. Em relação à transferência do ponto de parada do lado oposto, passando pela rua São Gonçalo do Rio das Pedras, ela foi considerada inviável devido à limitação da largura da via e à falta de acesso livre para o retorno à avenida. E quanto à diminuição do canteiro central para a criação de mais uma faixa de rolamento, também foi considerada inviável, pois no local há faixas reservadas para retornos nos dois sentidos da avenida. Legal, Vanessa. Então, a gente volta para aquela mesma proposta que ela depende de uma ação conjunta aí das secretarias. Isso. O compromisso, eu vou ler aqui, elaborar projeto de alteração do ponto de ônibus, conforme solicitado pelo munícipe. O novo ponto de ônibus será realocado após o alteamento das guias a ser realizado pela subprefeitura.
por parte da SP Trans não há custo, né? Já está contemplado no custeio normal, vamos dizer assim, da SP Trans. Também é um recurso de Fundurb. É só essa, não tem mais uma. Mas essa outra não sou eu que vou apresentar. Obrigado, Vanessa. Imagina. Essa aqui é a... Sou eu, a Márcia, eu estou representando a secretaria, eu sou da CET. Oi, Márcia, a palavra é sua. A proposta é a 1017, o título da proposta é Manutenção e Implantação das Ciclofaixas. O autor da proposta é o Antônio Vitoriano. A proposta, o critério técnico-jurídico, do ponto de vista técnico-jurídico, é viável. Está prevista a manutenção de toda a malha cicloviária da cidade de São Paulo, a ser executada através da licitação da Secretaria da SMT a ser publicada. A proposta para a implantação da estrutura cicloviária no viaduto Itinguçu até a Avenida Paraguaçu Paulista, até a Avenida Calinheide, aprovada em audiência pública, realizada em 2019, a ser implantada através da concorrência SMT 002, e a proposta para implantação da estrutura cicloviária na Avenida Esperantina, entre a Avenida Águia de Haia e a Avenida Calinheide, aprovada em audiência pública, realizada em 2019, através da nova licitação SMT em 2023. O critério orçamentário das novas ciclovias é Fundurb e a manutenção é do Tesouro. Eu estou aqui olhando, eu estou lendo, não estou lendo aqui por vocês. O custo estimado para execução do compromisso, a manutenção para 2022 é de 52.849.017,98. A manutenção para 2023 é de 150 milhões, né? E a implantação, 9 milhões. Né? Já falei da dotação orçamentária, esse 9820, né? 1097, do 2010-2028. E está no plano de metas, que é a meta 43. E o plano setorial é o plano de mobilidade urbana. Legal, Márcia. Dá para ver que a gente tem aqui no compromisso, inclusive, um detalhamento de quais vias, né, vão ter ciclovia na Avenida Esperantina e no viaduto Itinguçu, no ano de 2023. Então, esse que ficou o compromisso da Secretaria. Muito obrigado. A gente passa agora para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Faltou até uma vírgula aqui. Que acho que é a Lia, não? Isso, já está habilitado. Oi, Lia. Oi, eu estava aqui com dificuldade para abrir meu microfone e minha câmera. Funcionou. Boa noite, gente. Então, falar aqui da nossa proposta, 1860. Então, é implementar hortas urbanas em áreas de linhas de alta tensão e faixas e dutos, feita pela Vera Vilela. Então, a proposta foi considerada viável, ela está dentro das nossas ações, né, de apoio à agricultura. Entre todas as ações que a gente está fazendo, a gente inclui parcerias com as concessionárias, então a gente está em conversas tanto com a Enel quanto com a Sabesp. A gente tem hoje, no Itaim Paulista, 3 áreas de agricultura identificadas apenas. São 2 em escolas e uma num equipamento de saúde, mas se tiverem mais aí, por favor, se cadastrem, depois eu vou colocar o link. E a gente identificou uma área de linhão possível de implementação de agricultura, e acho que fica também aberta aí para a sociedade que esteja interessada, ficar atenta para que a gente possa colocar em prática
ao longo de 2023 aí a proposta. A gente também lembrando que a gente dá assessoria, né, com as casas de agricultura, no caso dessa subprefeitura é atendida pela Casa de Agricultura Ecológica da Zona Leste, e para toda a cidade a previsão de 9 milhões de reais, a gente não separou por subprefeitura, mas esse é o valor global para os nossos programas de apoio à agricultura que vão acontecer na cidade. A gente tem ligada a essa meta, a meta 61 do programa de metas, que é estruturar pelo menos 400 locais de agricultura na cidade. E acho que é isso, fico aberta aí para perguntas e demais informações que, se alguém tiver no final aí da audiência. Legal, Lia. Eu vou ler então o compromisso, que é o que foi firmado, né? Buscar parcerias com o Enel Sabesp e com órgãos de administração direta ou indireta para ampliar a área em zona urbana dedicada à agricultura agroecológica. Nas áreas atualmente em uso, buscar a melhoria das condições para agricultoras e agricultores. Legal. Com isso, a gente encerra a leitura das fichas das propostas. Eu paro de compartilhar. E agradeço a todos a participação. A gente abre, então, agora a fala aos munícipes. A gente também, nesse momento, encerra, né, a inscrição lá no formulário e vamos dar voz, então, a quem se manifestou. Léo, Érica, Fabiola, a gente tem algum inscrito para fala? Sandro, não tivemos inscritos pelo formulário, tivemos algumas pessoas que se manifestaram pelo chat. Eu vou abrir aqui a palavra. O subprefeito de São Miguel Paulista estava no chat, acredito que não conseguiu falar no início, entrou um pouquinho depois. Não sei se ele ainda está aqui na audiência. Certamente abrimos a palavra. Subprefeito. Se ainda estiver na audiência, levanta a mão, por favor. Acredito que ele não esteja mais na sala, Léo. Temos o Olavo de Almeida com a mão levantada. É o subprefeito ou não? Não. Tivemos também outras pessoas que se manifestaram antes. Se você quiser abrir a palavra antes ou começar Então, com o Olavo. Eu estava passando a apresentação, acabei não vendo a ordem, mas eu deixo com você, então, a definição da ordem dos inscritos. Ok. A Arlete Pescarolo se manifestou, essa primeira aqui, que se manifestou durante a fala dos representantes da secretaria. Ok. Se ela quiser falar, por favor, levantar a mão. E veio aqui a informação no chat de que o subprefeito já se retirou. Ele queria falar da correção da proposta 305, que não é da subprefeitura de Itaim, e sim da subprefeitura de São Miguel. Ok, já está feita aqui a correção a que o subprefeito se referiu. Eu passo a palavra, então, à senhora Arlete, é isso? Peço que se identifique levantando a mão. Não identifiquei. Acredito que também tenha saído da audiência. Então vamos para o próximo. O Roterdã do Conselho Participativo de Hermelino Matarazzo. Se ele quiser falar ainda, tinha levantado uma questão no chat. Acho que foi o Roterdã que não entendeu direito a leitura do Conselho Tutelar, mas Roterdã, a palavra está aberta para você. Peço só que se puder levantar a mão para a gente te encontrar aqui.
Deixa eu ver se eu te encontro aqui. O microfone já está liberado. Já está liberado. É preciso habilitá-lo. Isso. Ô, Sam, boa noite a todos aí. Não, realmente, depois que você falou, eu fui lá no chat lá e eu consegui ver a explicação dela na análise de viabilidade lá no PLOA mesmo. Eu só tenho uma dúvida agora, depois dessa audiência, como é que vai ficar? Vai ser tirado quantas propostas para ser escolhido pelo público? Ou não tem mais escolha pelo público? É só isso, só. Obrigado, Roterdã. Eu vou tomar a liberdade de já responder o Roterdã, porque foi uma pergunta bem direta aqui para mim. Não, já foram escolhidas as propostas e já foram definidas essas 84 viáveis, tá? Então, se foi definida como viável, já está como viável, e se foi definida como inviável, não. Lembro que essa aqui é uma audiência de prestação de contas, então a gente está esclarecendo o que ocorreu até agora no processo do orçamento cidadão. Então, não há mais tempo hábil, dado a rigidez dos prazos aqui, inclusive legais, para a gente revisitar propostas. De qualquer forma, o orçamento cidadão não é o único canal de implementação de políticas e de iniciativas da prefeitura, né? Então, os outros tradicionais continuam à disposição e continuam existindo aí. Vamos seguir para o próximo. Léo, me dá uma ajuda aí. Agora sim, o Olavo. Microfone liberado já. Olavo, seu microfone está liberado, mas é preciso habilitá-lo. Agora sim? Sim. Bem, meu nome é Olavo, sou morador aqui de Ermelino do Matarazzo, faço trabalho voluntário lá no Grande Conselho Municipal do Idoso, ligado à Secretaria de Direitos Humanos. Há 4 gestões. A minha primeira pergunta é sobre o prontuário eletrônico. A última informação que eu tenho da Supervisora da Saúde é que 40% das UBS de Ermelino do Matarazzo já tem o prontuário eletrônico. Eu queria saber se esses 40% já se comunicam entre si. Porque o que eu entendo é que a nossa internet aqui na região não é das melhores. E o que a gente sabe também, que a internet que chega na unidade básica de saúde não é suficiente para atender todos os equipamentos que estão ali trabalhando. Então, essa é a minha primeira pergunta. Como anda a instalação do prontuário eletrônico aqui na nossa região leste? A segunda pergunta é sobre a recuperação dos córregos de Ermelino do Matarazzo. Em data recente, nós fomos visitar a nascente do córrego Ponte Rasa, que fica na divisa de Ermelino, da Ponte Rasa com a Penha. E a gente observou ali que todo o entulho que a Penha tira dos córregos, ele joga na nascente do córrego Ponte Rasa. Então, hoje lá você tem uma pilha ocupando todo o espaço com mais de 10 metros de altura. Eu queria saber aí da Secretaria, da Subprefeitura, como é que ela pode ajudar a gente aqui da região leste. Então, são os meus questionamentos. E o último questionamento é sobre a segurança urbana. Eu queria saber também quantas câmaras de segurança foram colocadas aqui em Ermelino do Matarazzo ou na região leste. Fica aí a minha solicitação. Senhor Olavo, obrigado pela participação, agradeço. Acho que anotamos os pontos aqui. Eu vou seguir com a fala de demais munícipes e depois voltamos com os representantes das secretarias. O de segurança urbana, nós vamos ficar te devendo, porque não tem nenhum representante aqui no ambiente da audiência. Temos mais algum inscrito para fala, Leonardo? A Leti voltou aqui. Não entendi.
Arlete, liberamos seu microfone já. Arlete. Pescarolo, seu microfone está liberado, é preciso habilitá-lo. Boa noite a todos. Boa noite, te ouvimos. Sou daqui do Distrito Jardim Helena, e é a primeira vez que eu estou participando, né? E sou conselheira agora participativa, e estou só acompanhando aí e tudo que vocês aí estão falando, e tá coerente. Mas nem levantei a mão para falar, não. Obrigado, Arlete. A gente procura realmente fazer com que o processo, que eu acho, minha visão pessoal, e tem muito que melhorar, mas vem melhorando aí, ano a ano, o nosso orçamento cidadão. E o Conselho Participativo é uma peça importante, importantíssima, e a gente conta com vocês aí no próximo ano para fazer a priorização. Coisa a fazer aqui no Distrito Jardim Helena. Obrigado, Arlete. Mas obrigado pela participação aí. Obrigado, Arlete. Leonardo, temos mais algum inscrito? Não temos não, Sandro. Pessoal, vou estimular o pessoal aqui, alguém que tem vontade de falar, deixa a timidez de lado e aproveita, temos representantes da prefeitura aqui, ó. A Cida levantou a mão. Já está habilitado. Habilitado. Cida, está habilitado, é preciso só Estou aqui, Luiz. Meus amores, boa noite. Eu estou aqui ainda na Secretaria de Cultura do município, uma reunião, porque eu faço parte da comissão do Memorial dos Aflitos, a secretária Lília, olha ela aqui, ó, gente, vocês vão falar, aí, ó, é participativo, né, o Conselho Participativo. Eu estou justificando ao vivo, tá bom? Mas eu vou me atentar, muito prazer a todos, nós vamos fazer um grande trabalho juntos, se Deus quiser, Sandro, é só mais para me justificar, tá bom? Muito obrigado. Ok, Cida, obrigado. Pessoal, mais alguém deseja fazer uso da fala? Espera aí que eu quero... Eliane levantou a mão. Eliane. Boa noite a todos. Sou nova no Conselho Participativo, então eu gostaria de saber qual é o caminho que a gente faz para poder mandar propostas. Eliane, as propostas elas são coletadas no mês de abril. Então, ano que vem a gente vai abrir também o canal de recebimento de propostas, e é sempre pelo Participe Mais. Eu queria lembrar que o Participe Mais é uma ferramenta online. A gente se limitou ao modelo online virtual por conta da pandemia, né? Mas no ano que vem a ideia é a gente fazer audiência pública presencial no território de vocês, no mês de abril também, né? Para coleta de propostas. Então vai ser híbrido, tanto online quanto o presencial. Inclusive, pretendemos ampliar o debate e a discussão no território das subprefeituras, através dessa audiência pública presencial. É assim que funciona o nosso processo. Então, para apresentar propostas no mês de abril do ano que vem, e preferencialmente online ou presencial a partir do Orçamento Cidadão do ano que vem, tá bom? Tem o PMSP Eventos, também com a mão levantada. Seu microfone está permitido. É necessário habilitá-lo. Boa noite a todos. Meu nome é Sueli, eu sou da subprefeitura aqui de São Miguel Paulista. Falo em nome do nosso subprefeito no momento, que ele precisou se retirar com a certa.
e o questionamento era esse, né, da proposta 315, que consta como subprefeitura Itaim Paulista, mas saiu aqui da nossa região, tá? Subprefeitura São Miguel Paulista. E, ademais, eu fico contente de uma nossa nova conselheira, a Arlete, ter entrado e conseguido a fala. Ela foi eleita agora nesse último processo eleitoral. E é isso aí. Eu acho que é por aí esse caminho, com a participação do povo, do público, né? Teve propostas que passaram, teve que não, teve outras que foram consideradas viáveis ou não, mas eu acho que por aí a participação popular está conseguindo, aos pouquinhos, agregar na gestão. Era só isso. Muito obrigada. Legal, obrigado, Sueli. Eu lembro que quem indica o local da proposta é o munícipe. Então, no momento em que ele inscreve a proposta, ele indica a qual subprefeitura se refere e a gente mantém a orientação que o munícipe colocou ao inserir a proposta. Se houve algum equívoco ali, eu acho que é uma coisa menor, se localizou aqui e ali, é importante a gente ter ali a análise de viabilidade, com critérios bem feitos e com as razões bem explicadas. Eu estou vendo aqui o Nascimento ainda, com a mão levantada. Nascimento. Seu microfone está permitido, basta habilitá-lo. Isso. Sou aqui do Itaim Paulista, Jardim Romano. Eu entrei um pouquinho atrasado aí, mas eu queria que você repetisse, se possível, portal que se faz a inscrição das propostas, se possível. E você parece que eu não entendi que você falou da segurança, que eu achei interessante o rapaz falar da segurança, que a gente precisa realmente, questão segurança urbana, a questão de câmeras, né? Eu não sei qual é a posição de vocês aí, você teria como passar? Saiu alguma coisa aí? Nascimento, acho que minha rede deu uma oscilada aqui. Espera um minutinho que eu já retorno. Tem alguém? A minha rede... Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo, pessoal? Vamos ouvir? Estamos ouvindo. Mas a minha conexão com o computador lá do trabalho caiu. Peço um minutinho que ele já tá voltando. O Nascimento, a nossa plataforma é o Participe Mais. Se eu conseguir, eu vou acessar aqui o Participe Mais e já mostro para vocês. Participe Mais. Eu vou compartilhar minha tela novamente. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Esse aqui é o site do Participe Mais, participe+.prefeitura.sp.gov.br, mas se você digitar Participe Mais aí na sua ferramenta de busca, ele vai trazer para cá. O Orçamento Cidadão é essa aba aqui. O Participe Mais, ele pretende consolidar ferramentas participativas da Prefeitura, consultas públicas, audiências públicas e o que mais tiver. O Orçamento Cidadão está aqui, tá? Nessa aba. No momento, em abril do ano que vem, você vai clicar na sua subprefeitura e vai inserir a sua proposta. É assim que funciona. Emelino, por exemplo, eu vou clicar, agora não é possível inserir propostas, mas você vai ter aqui a relação de todas as propostas que foram recebidas em Emelino. E tem as mais votadas também. Dá para fazer o download da proposta, se for o caso. Ô, Luiz. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo. Eu queria tirar uma dúvida aqui com você, referente algumas questões de
eficiência de saúde, saneamento básico. Isso aí a gente me resolve nas... Nascimento, deixa eu só finalizar aqui. Eu voltei aqui para o site do Orçamento Cidadão, e a gente rolando a tela para baixo, a gente tem os orçamentos concluídos no ano passado, né, e no ano retrasado. E aqui você tem o monitoramento das propostas, que é onde as secretarias lançam informações sobre o status de implementação. Essa página demora um pouquinho para carregar, então eu acho que eu vou voltar para o ambiente da audiência, mas essa é o nosso portal, né, nossa plataforma de interação do Participe Mais. Peço que será legal todo mundo conhecer, visitar o site, entrar na sua subprefeitura e por aí vai. Eu vou parar de compartilhar. O Nascimento, a ideia dessa audiência pública é prestar uma devolutiva sobre um processo que já está em curso. As propostas foram priorizadas, foram eleitas, analisadas pelas secretarias municipais, e a ideia dessa audiência pública é apresentar, dar transparência às análises que foram elaboradas. Eu temo... E aí a gente traz os representantes das secretarias aqui para falar dessas propostas. Então, hoje em dia tivemos representantes da saúde, tivemos representantes das subprefeituras, tivemos representantes de transportes, tivemos de direitos humanos, de CEMIDET, acho que eu esqueci uma ou outra, SMADS, mas não estão todos aqui, e eles vêm preparados exatamente para falar das propostas. Não sei se a gente vai conseguir tratar de outras dúvidas diversas que você possa ter. Eu acho que o canal não é esse aqui, tá? A gente tem um objetivo específico. Eu vou novamente permitir seu microfone aqui, acho que ele tá habilitado. Se eu te esclareci... Não, por enquanto é só isso mesmo. Muito obrigado aí pela atenção. Viu? Obrigado, meu caro. Temos mais algum inscrito? Senão eu vou voltar a palavra para os representantes das secretarias, principalmente o senhor Olavo, que fez questões mais específicas, né? Eu vou voltar, então. Ele fez uma pergunta sobre a internet no prontuário eletrônico, sobre o córrego da Ponte Rasa lá em Ermelino. A Eliette já está aqui, eu acho que ela vai falar sobre... Eliette, seu microfone está habilitado. Sobre a saúde. Boa noite novamente. Então, o seu Olavo, ele pergunta sobre a questão da implantação do prontuário, né? Eu reforço, então, que Ermelino está nesse processo de implantação, né? Hoje implantado nas unidades estratégicas de saúde da família. E ele perguntou sobre o sistema de conexão, né, de comunicação do prontuário eletrônico. Então, os pacientes que são atendidos no prontuário eletrônico, a gente chama de PEC, né? Então, se ele é atendido no PEC, no prontuário eletrônico, as unidades que possuem prontuário eletrônico têm acesso às informações do paciente, tá? Em relação à conectividade, internet, a gente sabe que isso é um problema de algumas regiões, tem regiões que têm menos sinal, enfim, isso é um problema, que isso já foi feita uma avaliação, uma necessidade de infraestrutura, né, e que já está sendo encaminhado, tá? Eu acho que é isso. Obrigado. E com relação à recuperação do córrego Ermelino, no córrego Ponte Rasa em Ermelino, não sei se a Tatiane tem alguma informação. Sandro, nesse momento eu não tenho condições técnicas de trazer maiores informações. A única coisa que eu peço é que o seu Olavo ele menciona um descarte irregular, por assim dizer, em um dado local. Eu gostaria de maiores informações, mas eu peço que isso seja feito pelos meios oficiais, que seria o SP 156, e se ele puder deixar aqui no chat
minimamente o endereço que ele cita, esse descarte irregular, e um e-mail para retorno, a gente entra em contato com as áreas técnicas específicas e solicita, né, tanto uma fiscalização quanto maior detalhamento sobre, né, essa questão. Referente a propriamente dito desassoreamento dos córregos, é como eu falei, faz parte dos serviços corriqueiros da Secretaria, então eles vão ser realizados. O que a gente pode estudar, na verdade, é a periodicidade desses serviços, né? Então, eu não tenho condições de te falar, é todo mês ou a cada 15 dias, enfim, eu não sei te dizer qual é a periodicidade, mas, de repente, a gente pode submeter essa questão à análise técnica para verificar se a periodicidade pode ser ajustada, né, para apresentar um resultado mais satisfatório para a população. Outras intervenções que foram mencionadas na proposta são intervenções de grande porte e que precisariam de um projeto específico e que, infelizmente, não tem como a Secretaria assumir esse compromisso dentro do orçamento cidadão, dentro, né, desse processo participativo que a gente está fazendo aqui. Mas nada impede, muito pelo contrário, a necessidade ela está levantada, né, diante da solicitação da população, a Secretaria sabe da necessidade, então vai viabilizar da melhor maneira quando possível, né, porque infelizmente a gente tem a questão orçamentária, que acaba sendo um limitante, mas enfim. Então, se ele puder deixar aqui as informações, tanto do endereço que ele menciona como descarte irregular, como um e-mail para devolutiva, a gente se compromete a respondê-lo com maiores detalhes. Obrigado, Tatiane. Senhor Olavo, se puder colocar seu e-mail no chat, se não tiver nenhum problema, a Tatiane vai buscar essas informações e entrará em contato posteriormente. Eu vi que o senhor Olavo levantou a mão. Eu vou dar preferência a alguém que ainda não falou, se tiver, senão eu vou abrir o microfone dele. Senhor Olavo, seu microfone está permitido. Eu não tenho aqui no chat, eu não tenho o chat aqui para escrever para vocês. Mas se você puder anotar, o meu e-mail é olavoasoares, tudo junto, @gmail.com. olavoasoares@gmail.com. O meu telefone é 991 54 55 56. Já está anotado e eu mesmo coloquei aqui no chat. Ok, obrigado. Obrigado, senhor Olavo. Eu é que agradeço. Sandro, só... Oi. Ele consegue me falar o endereço do descarte irregular? Bem, o endereço fica no subdistrito da Penha, na divisa com a Ponte Rasa, onde tem uma delegacia. Acho que a rua é Nosso Sonho. Do lado direito é Hermelino Matarazzo, do lado esquerdo é o subdistrito da Penha. Então, ali na Penha que está a nascente. E esse descarte que ele tira dos outros córregos, ele está jogando no local. Ele fechou o local, antes era permitido o acesso, hoje não é, porque lá tem um ponto de pesca e está acumulando o descarte da sujeira dos outros córregos ali. Ok. O Roteiro disse aqui que é a rua Sonho Gaúcho. Sonho Gaúcho, exatamente. Só mais uma questão. O senhor menciona que é a nascente de um córrego. Qual córrego, por favor? Córrego Ponte Rasa. Excelente. Eu anotei todas as informações e assim que eu tiver um posicionamento das áreas técnicas competentes, a gente encaminha para o e-mail dele. Obrigado, senhor Olavo. Obrigado, Tatiane. Bom, vamos voltar aqui. Conceder a fala. Temos mais alguém que quer fazer uso desse espaço para se manifestar?
O Roterdã. Alguém além do Roterdã? Eu vou abrir mais uma rodada. Roterdã, a palavra está com você. Boa noite. Eu queria saber, foi viabilizada a questão das ciclofaixas, manutenção e conservação, né? Só que eu não entendi muito bem o que a pessoa falou aí e o que vem a dúvida agora, né? Recentemente, a ciclofaixa perdeu a parceria particular, né? Agora está envolvida diretamente com o município. Isso daí, a proposta sendo viável, ela já entra, né, nesse novo orçamento, nessa parceria que foi feita com diretamente com a Secretaria Municipal, ou não? Seria essa a minha dúvida sobre as ciclofaixas. A questão de viabilidade econômica, que ela assumiu tudo agora para si. Entendeu? A viabilidade econômica, eu vou, enquanto Secretaria da Fazenda, eu vou dar o meu entendimento, mas se o representante da Secretaria de Transporte estiver aqui para esclarecer melhor ainda, eu agradeço. A gente está elaborando a lei orçamentária, então os recursos estão com previsão assegurada na lei orçamentária. Essa que é a lógica do orçamento cidadão. Então, tem recursos do Tesouro Municipal, da municipalidade, para assegurar o cumprimento do compromisso, não só da ciclovia, qualquer que seja ele. Dito isso, eu passo a palavra para o representante da Secretaria de Transportes, se puder dar mais detalhes. A Vanessa ou a Márcia? Se não me engano, foi a Márcia, né, que falou de ciclofaixa, ciclovia. Isso, é a Márcia que é responsável. Márcia está aqui com a Ela gente. é CT. Eu estou aqui, mas eu acho que eu me limito a responder esse daí, porque eu sou da CT e isso está com a secretaria. Eu acho que o que você explanou é mais ou menos isso mesmo, Sandro, está garantido, né, pelo que nós entendemos, né? Sim, sim. Então, eu não tenho muito o que falar, porque a gente é técnico, né? É mais a parte técnica do que a parte orçamentária, né? Exatamente. Então, eu me limito a falar, tá? Tá bom, Márcia, obrigado. Então, Roterdã, espero que a minha intervenção aqui tenha sido suficiente para te esclarecer. Eu vi um joinha ali do Roterdã. Pessoal, eu abri a palavra, o Roterdã se manifestou, acho que a gente não tem mais inscritos para fala. Então, eu vou me encaminhando para o encerramento dessa audiência pública. Agradeço demais a participação de vocês. Eu sei que tarde da noite, a gente está num ciclo de audiência aí, não é tão tarde, mas à noite, horário depois do expediente, o pessoal dedicando tempo e dedicando esforço para cá. Agradeço muito e com isso vou encerrando aqui mais essa audiência pública. Obrigado, boa noite a todos. Eu vou encerrar a gravação. Tchau, tchau, pessoal.